Olá, muito boa noite. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã em Cristo. Olá, meu amigo virtual, minha amiga virtual ou pessoal. Estamos começando mais uma transmissão, dando uma boa noite a todos os amigos. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Estamos chegando devagarinho em mais uma oportunidade que Deus, pela sua graça, nos dá de estar aqui falando um pouquinho do Evangelho de Cristo, falando um pouquinho da Palavra de Deus, falando um pouquinho das maravilhas do Senhor Jesus. Então, estamos aqui, meus irmãos, como toda quarta-feira, de costume estamos. Então, mais uma vez, cumprimentando aí os amigos, cumprimentando os irmãos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Como é de costume, meus queridos, esclareço aqui, faço essa transmissão ao vivo. Após a transmissão, fica no perfil do Facebook, no meu perfil, fica no perfil do Instagram, no IGTV, e também coloco o vídeo na íntegra lá no YouTube, no canal Evangelho Segundo o Evangelho. Também pode procurar lá pelo canal e também pode procurar pela descrição do tema hoje, que é o nosso manual de instruções, segunda parte. Então, esses são os esclarecimentos, meus amigos. Também lembrando aos amigos que quem quiser colocar algum comentário, quem quiser concordar, discordar ou acrescentar alguma coisa, e seja no Facebook ou seja no Instagram, sinta-se à vontade, na medida do possível estarei lendo. Então, meus queridos, na quarta-feira passada, nós trouxemos esse tema com o título o nosso manual de instruções, primeira parte. Hoje é uma continuação desse tema. O nosso manual de instruções é esse aqui, meus queridos, como já esclareci lá na quarta passada, e hoje falaremos um pouquinho mais sobre esse tema. Então, mais uma vez, antes de iniciar propriamente, cumprimento a todos que estão assistindo, que vão assistir futuramente. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Muito obrigado pela audiência de todos. Então, meus queridos, hoje é a 69ª live, encontro de número 69. Só um pouquinho que caiu aqui a transmissão, voltou no Instagram. Encontro de número 69, então Deus nos tem dado graça de estar essa oportunidade de falar um pouquinho do Evangelho de Cristo. Um resumo então da primeira parte, bem sucinto, do que nós falamos na quarta-feira passada, que hoje é uma continuação. Falamos inicialmente lá que Deus falava diretamente com os homens ou através de anjos. Depois passou a falar através de profetas. Depois das primeiras formas escritas, inclusive nas tábuas da lei de Moisés. Falamos dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, que é comum ao judaísmo e ao cristianismo. Falamos também que a Bíblia Sagrada ela não tem pretensão de ser um livro histórico, falamos bastante disso. Falamos também que para um real entendimento da palavra de Deus é necessário ler e olhar com os olhos da fé, falamos também. Falamos também que o Espírito Santo, ele complementa, ele ajuda, ele auxilia no entendimento da palavra de Deus, no entendimento total da Bíblia. Falamos também que os fariseus que condenaram o Senhor Jesus ignoraram as próprias escrituras judaicas que testificavam a respeito do Senhor Jesus. Então, basicamente, os principais temas que falamos na semana passada a respeito são esses. Então, agora entramos realmente na continuação. Eu começarei o tema de hoje, a continuação, um pouquinho de uma passagem um pouquinho mais dura, mais firme. Mas, irmãos, a gente quando vamos falar do Evangelho,
ou quando vamos defender a nossa fé e defender o Evangelho, às vezes precisamos ser firmes, precisamos ser talvez até um pouco, entre aspas, duros. Então é preciso essa firmeza, meus irmãos. Começo com essa passagem. Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Isso está em Gálatas 1, do 6 ao 9. Então, meus irmãos, aqui Paulo, ao defender o Evangelho, Paulo que é considerado o apóstolo do amor, aqui ele está usando de uma certa dureza, de uma certa firmeza, e ele está nitidamente nas palavras aqui, dirigidas à igreja da Galácia, ele está sendo duro, ele está sendo firme, ele está muito triste, pois as pessoas que estão lá receberam um evangelho e estão transformando, estão deturpando, estão acrescentando, subtraindo coisas, e isso irritou Paulo. Olha que ele usa até um certo sarcasmo no início da passagem. Maravilho-me. Ele está dizendo que está eles receberam o evangelho passado Paulo e já distorcem conforme os seus interesses e levam à frente. Falaremos um pouquinho mais a respeito disso. Então, essa firmeza de quem recebeu a graça, de quem viu a maravilha do evangelho, naturalmente nós temos que ter essa firmeza e defender com unhas e dentes o evangelho do Senhor Jesus, o que está escrito aqui, o que está escrito no nosso manual de instruções, meus irmãos. E onde está o evangelho verdadeiro? Então, eles estavam distorcendo. E onde está? É o que falamos semana passada, que vamos falar hoje. Está aqui, irmão. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão em Cristo, está aqui. Então, se em algum momento pregarem coisas diferentes do que está na Bíblia, não é um evangelho. É um evangelho anátema, é um evangelho que não vem de Deus, que não é espiritual, meus irmãos. O nosso manual de instruções, foi bastante o termo manual de instruções, na semana passada, porque fiz uma analogia meio simplória, manual de instruções de televisão, isso foi semana passada. Continuamos. Então, meus irmãos, isso nos remete a um assunto. Qual é vamos dizer, entre aspas, o maior prêmio? Qual é a maior felicidade daquele que encontrou o Evangelho de Cristo, que verdadeiramente coração no Senhor Jesus? Qual é essa maior recompensa, irmãos? É a verdade, estavam condenados, mortos em pecados, todos, sem exceção. O Senhor Deus, usando de um sublime amor, deu seu filho para que ele, morrendo sem pecado, levasse os nossos pecados e nós fôssemos redimidos.
Então o nosso destino era a morte, passou a ser a vida eterna ao lado do Senhor Jesus, ao lado da pessoa do Senhor Jesus. Essa é o maior prêmio, essa é a maior recompensa do cristão. E aí, se nós temos essa recompensa, nós podemos fazer a seguinte pergunta: como chegar lá? Como chegar a Cristo? Como chegar à salvação? Olha que a passagem nos diz. João 5:24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Então, meus irmãos, esse versículo é maravilhoso, ele é um versículo só que nos promete praticamente tudo. Então o Senhor Jesus está dizendo: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, e crê em Deus, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, meus queridos, nós só chegaremos ao Senhor Jesus, não há outro caminho, nós só chegaremos ao verdadeiro Evangelho de Cristo através da sua palavra. Não tem atalhos, não tem alternativas, não tem outra doutrina, não existe outro caminho. Através da palavra do Senhor Deus, através da Bíblia Sagrada, os primeiros passos têm que ser dados aqui, meus irmãos. Não há conversão verdadeira a Cristo sem Bíblia. Não há, meus irmãos, não há. É impossível. Então, chegaremos a Cristo ouvindo essa palavra. E onde está a palavra para ouvirmos? Na Bíblia Sagrada. Onde está a palavra de Deus? Então o Senhor Jesus está dizendo: quem ouve a minha palavra. Onde está a palavra do Senhor Jesus? Está nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Onde estão os 4 evangelhos? Na Bíblia Sagrada. Então não existe solução mágica, não existe outra solução, não existe outro caminho. Para chegar ao Senhor Jesus, é aqui, no nosso manual de instruções, meus irmãos. Repetindo o que eu li agora, está em João 5:24. E aqui um comentário, meus amigos. É nesta palavra da Bíblia, não é na minha palavra, não é nas suas palavras, não é na palavra de quem quer que for, não é nas palavras do pastor, do padre, do bispo, do cardeal, do papa, do presbítero, do apóstolo, entre aspas, apóstolo, porque não existem mais. Não é na palavra de homens ou destes homens, nem na minha, nem na sua, que há salvação, que há o verdadeiro caminho para encontrar a Cristo. É só na palavra da Bíblia. Por isso que Paulo está dizendo, Paulo foi um apóstolo que encontrou graça diante do Senhor Jesus. E ele mesmo está dizendo: olha, eu vos anunciei um evangelho, mas se eu mesmo, ele diz nós mesmos, se eu vos anunciar outro, duvidem de mim. Paulo está dizendo isso. Não me sigam, porque o evangelho que eu vos anunciei é de Cristo e esse. Então ninguém, por mais inteligente que seja, por mais eloquente que seja, por mais boa fala que tenha, por mais boa dicção que tenha, por mais que saiba usar palavras encantadoras, ninguém tem palavras maiores que a Bíblia, meus irmãos. Então já falaremos um pouquinho a respeito disso também, a julgar o que os outros estão falando, meus irmãos. Então, meus irmãos, muitos desses, principalmente hoje do sistema religioso de hoje, os seus líderes, eles querem acrescentar e eles querem subtrair coisas da Bíblia. Mas por quê? Os interesses são humanos, meus irmãos. Se a organização é humana, se ela tem um CNPJ, se ela tem um tesoureiro, se ela é uma empresa, ela tem interesses. E interesses que muitas vezes, em muitos casos, não são os mesmos interesses bíblicos,
Então, inclusive, ele entra em choque, ele se contrapõe. Então, por isso que acontece, meus irmãos. Vai sempre acontecer. Vai ser sempre gente que se autodeclara, que se auto-julga cristã, querendo excluir ou acrescentar coisas à palavra de Deus, coisas à Bíblia, meus irmãos. Sempre vai ter isso aí. Então, toda vez que você ouvir um pregador, alguém falando, ou esse padre, ou apóstolo, ou presbítero, por mais famoso que seja, questione, meus irmãos. É isso que eu peço a vocês, questione, reflita, leia a Bíblia, saia dali se não for possível questionar no local, vá em casa, ache um versículo, lembre que o versículo que aquele pregador ele falou e pense, realmente é isso? É verdade o que ele falou? Está na Bíblia? Então, se nós fizermos isso, muitos esclarecimentos, muitos discernimentos nós teremos, meus irmãos. Então, é isso que nós temos que fazer. A palavra nos diz em 1 Coríntios 14, 29, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. É isso, meus irmãos. Nós temos o direito e nós temos o dever de julgar o que os outros estão falando. Se é bíblico, se é o evangelho verdadeiro, se é da parte do Senhor Jesus, se é da parte do Espírito Santo. Vamos julgar, meus irmãos. Vamos julgar. Nós não podemos julgar a pessoa que está falando. Ela já tem quem o julgue. Nós todos temos quem nos julgue. Agora, o que ele está falando, os seus frutos, nós podemos e devemos. Temos o dever e o direito de julgar. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Isso está em 1 Coríntios 14, 29. Não estamos julgando a pessoa. Sempre vai alguém dizer assim, não julgueis e não sereis julgados. Não, eu não estou julgando a pessoa, eu estou julgando a sua obra, as suas palavras, as palavras que ele está proferindo em nome do Senhor Jesus. E aqui, meus irmãos, outra passagem que eu acho assim, esse salmo, poucas palavras, mas lindo demais, tem muito espiritual. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso aqui tem muito do Espírito Santo aqui nesse versículo, meus irmãos. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, meus queridos, na época do salmista, na época de Davi, não existia, óbvio que não existia eletricidade, não existia iluminação. Então as pessoas, quando precisavam caminhar à noite, tinham uma dificuldade muito grande. E por que lâmpada para os meus pés? Porque os pés no escuro poderiam pisar em espinhos, em pedras, em animais peçonhentos, em buracos. Então os pés é que mais sofriam, vamos dizer assim, na escuridão. Então por isso que o salmista está dizendo, a palavra de Deus, a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções, é lâmpada para os nossos pés, é a luz que não deixa os nossos pés pisarem em lugares errados, meus irmãos. Esse salmo é maravilhoso, esse versículo do salmo é maravilhoso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, meus irmãos, vamos supor assim, Cristo está lá, eu e você e todos nós estamos aqui. Existe um caminho para trilharmos e esse caminho às vezes nos oferece momentos, lugares escuros. Mas quem tem o brilho da palavra, quem tem a lâmpada da palavra de Deus, nunca ficará totalmente no escuro. Nós olharemos para Cristo e o caminho estará iluminado pela palavra de Deus, pelo manual de instruções. Então, meus irmãos, é isso. Outra passagem. Quando tiveres dúvida, meus irmãos, porque as dúvidas vão surgir, nós somos fracos, nós somos pecadores e nós estamos sujeitos a
as várias ações externas, como pessoas que deturpam o evangelho, que te oferecem outro tipo de evangelho, que te oferecem outras coisas, outros prêmios, outras facilidades, mas nós temos que nos manter retos, meus irmãos. Olha essa passagem aqui que vocês vão entender bem o que eu quis dizer. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, desistiram, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Que passagem maravilhosa, meus irmãos. Olha a resposta maravilhosa que Pedro deu ao Senhor Jesus. Isso está em João 6, do 66 ao 69, meus irmãos. Só tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós? Então o Senhor Jesus pergunta para os apóstolos, vindo que muitos desistiram da caminhada com ele, ele olha para os apóstolos e diz: vocês também querem desistir? E Pedro responde: para quem iremos nós, meu Deus? Ô Senhor Jesus, para quem? Só tu tens as palavras da vida eterna. Meus irmãos, as palavras da vida eterna estão aqui, meus amigos. As palavras da vida eterna. Só o Senhor Jesus tem as palavras da vida eterna, e as palavras da vida eterna estão escritas aqui, meus queridos. Repetindo, João 6, do 66 ao 69, foi o que eu li agora. Então, meus queridos, muitos se questionam, mas por que o sistema religioso, denominacional, ou a cristandade que está aí hoje deturpa tanto as palavras, deturpa tanto o evangelho, muda, desfigura o evangelho? Porque eles têm os seus próprios interesses, meus irmãos. De um lado é o interesse deles, é o maior interesse de uma organização humana, de uma empresa, que as denominações vulgarmente chamadas de igreja, são empresas, e ela tem um interesse. O maior interesse dela é se perpetuar e crescer. Não crescer espiritualmente diante de Cristo. Crescer ela como organização, ter mais membros, ter mais dinheiro, ter mais poder. E então o que ocorre do lado do interesse deles é esse. Do outro lado, eles obtêm sucesso porque as suas membresias, os seus membros, muitas vezes se omitem, meus irmãos, de lerem, de buscar entendimento da Bíblia. Então, se a ovelha ela não quer conhecer o seu pastor bom, vem o lobo e a arrebata. É isso, meus irmãos. Então, a principal mensagem é essa. Tente achar na Bíblia Sagrada, tente achar nas Escrituras o que as pessoas estão falando para você, e faça uma reflexão, e critique, e examine, e peça ajuda, e ore, mas não deixe que os lobos lhe enganem, os lobos trajados de ovelha. Não deixe que eles enganem, não deixe que eles lhe oprimam, meus irmãos. Se um lado tem o lobo devorador, o outro lado tem a ovelha que não quer o seu verdadeiro pastor e se deixa iludir, meus irmãos. Então, hoje, e acho que todos os tempos, existem inúmeros desses erros, meus irmãos. Esses erros estão aí hoje, e muitas pessoas acham que está tudo certo e acham que é bíblico, e mais infelizmente uns ainda acham que é bíblico. Então nós podemos citar alguns aí, praticamente já falei de todos aí em outras transmissões. Nas denominações se prega dízimo, o dízimo não é bíblico. Basta estudar um pouquinho e você vai perceber que dízimo não é bíblico. Já falei bastante de dízimo. Os pentecostais têm falar em línguas estranhas. Aquilo lá é uma aberração,
não tem nem palavra para descrever, não tem nada de bíblico, nunca teve em falar em línguas estranhas, na verdade, línguas estrangeiras ou outras línguas. Temos também congregar em templos, meus irmãos. Ache um versículo só que diga para nós congregar em templos de tijolos feitos por mãos humanas. Costumes, roupas, proibição de bebida alcoólica. O Senhor Jesus tomava vinho, os apóstolos tomavam vinho. E aí, meus irmãos, e aí vai, tantos outros. Assim, não posso me estender aqui porque ficaria uma noite toda falando disso. São erros bíblicos crassos, meus irmãos. São erros bíblicos, sim, que vêm à tona facilmente. E as pessoas não percebem. E as pessoas acham que aquilo ali é da Bíblia. Mas basta ler um pouquinho, basta dedicar-se um pouquinho na leitura bíblica, que você perceberia que é um erro. Mas infelizmente não é o que ocorre, meus irmãos. Então, quando nós percebemos esse erro, nós nos libertamos da opressão do sistema. Nós nos libertamos desse sistema que é opressor, que quer meter terror, quer meter medo na sua membresia. E aí, quem se liberta disso, dá muito sentido à famosa passagem bem conhecida de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está em João 8,32. Então é isso, meus irmãos. Por que o Senhor Jesus estava afirmando isso? Naquela época já existia a deturpação das palavras do Senhor Jesus. Conhecer a verdade nos liberta. Nos liberta. O Evangelho, ele te dá muitas coisas, inclusive liberdade. Liberdade essa que é tolhida, liberdade essa que é tirada no sistema. Então vamos lá, vamos examinar, vamos ver a verdade, vamos conhecer a verdade e vamos nos libertar, meus queridos. Cristo proferiu essas palavras aos judeus, se referindo aos fariseus daquela época, que eram os líderes religiosos da época. Mas essa passagem também pode ser contextualizada hoje. Então, se nós dissermos hoje, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará desse sistema que o jugo é pesado e que oprime os seus membros, meus irmãos. Então, sintetizando, meus queridos, Cristo é o que queremos, Cristo é o objetivo, o Evangelho é o caminho que nos leva a Cristo, e as palavras do Evangelho estão no nosso manual de instruções, estão aqui, as palavras da salvação, como Pedro respondeu ao Senhor Jesus, só tu tens as palavras da vida eterna, meus irmãos. Então é isso, eu vou repetir várias vezes essa frase e essa ênfase. É aqui, é na Bíblia Sagrada que temos as palavras da salvação, que temos a mensagem do Evangelho. Olha essa passagem. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ato 4:12, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Não tem outro nome, não tem outra pessoa, a não ser a pessoa de Cristo. Não tem outra palavra, não tem outra doutrina, a não ser o Evangelho de Cristo. É isso que temos que nos conscientizar, meus queridos. Então, um modesto, repetindo o que eu li agora, Atos 4:12. Um modesto conselho, principalmente também, meus irmãos, para aqueles que sentiram um chamado, que ainda não são crentes, que estão iniciando o processo, vamos dizer assim, meus irmãos, que sentiram o toque do Evangelho, que talvez ainda sejam ateus ou descrentes, mas que estão começando a sentir um interesse, talvez o Espírito Santo tenha tocado essas pessoas. O primeiro caminho que a maioria dessas pessoas fala, eu preciso começar a frequentar uma igreja. Primeira coisa que a pessoa fala é essa: eu preciso começar a frequentar uma igreja.
eu diria um pouquinho diferente, meus irmãos. Se eu pudesse, modesta parte, dar um conselho, eu segui esse caminho e me arrependo um pouquinho. O começo, meus irmãos, você pode dizer, em vez de eu preciso começar a frequentar uma igreja, eu diria assim, ó, eu preciso começar a ler a Bíblia. Eu preciso me familiarizar com o que está nesse livro. É isso, meus irmãos, o caminho correto é esse. Cristo e seu evangelho está aqui. Cristo e o seu evangelho dificilmente estão nas quatro paredes de um templo que, na verdade, quer lhe oprimir, quer tirar o seu dinheiro e comete erros, como eu já descrevi uns anteriormente, comete erros muito sérios com a palavra de Deus, meus irmãos. Leitura bíblica. Muitos podem dizer, você não pode sair aí por aí acusando os que pertencem às denominações. Será que eu não posso dar nomes? Então é uma pergunta, meus irmãos. Muitos falam para nós, para mim e para outros, tá? Tu não pode chegar aí acusando, fulano prega coisas que não são bíblicas, ciclano, mas a palavra de Deus nos diz que pode. Nós não podemos julgar a pessoa, falei agora há pouquinho, mas a sua obra pode. Olha essa passagem, o que Paulo fala. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, militastes elas pela boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio da fé. Entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 1, do 18 ao 20. Então aqui Paulo está escrevendo a Timóteo, dando nomes de pessoas que deturparam, distorceram a mensagem de Cristo. Então sim, eu e qualquer outro temos o direito e o dever de dar nomes àqueles que a gente percebe que estão deturpando a mensagem de Cristo. E eu já falei nomes aqui em outras transmissões de que cometem erros gigantes, erros, nem seria a palavra certa, erros que cometem, vamos dizer, erros gerados por interesse. Na verdade, tem outros interesses que não é pregar o verdadeiro evangelho. Já dei nomes e, se for preciso, darei nomes de novo, meus irmãos. Então é bíblico, sim. É bíblico dar nomes àqueles que estão deturpando, que estão destruindo, que estão desviando as pessoas do verdadeiro evangelho. 1 Timóteo 1, do 18 ao 20, é o que eu li agora. Então, meus irmãos, 8 horas e 33 minutos, estamos indo para a parte final, aqui encerrando essa transmissão. Eu sempre procuro fazer ela em torno de 30 minutos. Então, o que eu posso deixar assim de recado final, meus irmãos, busque a Cristo, meu irmão, busque a Cristo. Mas para tal não precisamos de atalhos, de autoridades, de pastores, de cargos, de funções, de sistemas humanos. Elas estão cheias de erros, meus irmãos. Busque o Evangelho de Cristo e o manual de instruções para trilharmos esse caminho está aqui. A Bíblia Sagrada. Esse é o caminho, está aqui, meus irmãos. Tem um pensador famoso, eu não me recordo do nome agora, me desculpe, mas mesmo assim eu vou citar a frase. Ele disse: se está na Bíblia, Deus falou. Se não está na Bíblia, Deus não falou. É simples assim. É dura essa frase, mas eu gosto muito dela. Se está na Bíblia, Deus falou. Se não está, Deus não falou. Tá ok, meus irmãos? Para encerrar mesmo, eu encerro com aquele versículo, aquele salmo que eu disse para vocês que eu gosto muito. Eu vou repeti-los e aí encerramos a transmissão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado a quem assistiu ao vivo, quem vai assistir posteriormente nos meus perfis.
Daqui a pouquinho mais estará lá no YouTube também esse vídeo na íntegra. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Muito obrigado e boa noite.